Olá, tudo bem? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Novas sanções foram aplicadas hoje a brasileiros pelo governo dos Estados Unidos. Desta vez, as sanções envolvem o cancelamento de vistos de funcionários do governo Lula que atuaram no programa Mais Médicos, em parceria com o regime de Cuba. Quem anunciou a punição foi o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Ao falar sobre a medida, Marco Rubio escreveu na plataforma X que os oficiais brasileiros foram cúmplices do regime de exportação de trabalho forçado por parte do regime cubano. O programa Mais Médicos do governo petista, ele disse, foi um golpe diplomático inconcebível envolvendo missões médicas estrangeiras. Não somente brasileiros foram alvo de punição desta vez, a medida atinge também vários funcionários de governos de Cuba e de países da África. O secretário americano ainda advertiu que os países que fazem esse esquema de exploração de mão de obra devem se considerar avisados de que os Estados Unidos estão comprometidos a acabar com essa prática. Esse e outros assuntos importantes do dia nós vamos debater aqui no Última Análise, que tem a presença no estúdio do Francisco Escorcim. Tudo bem, Escorcim? Tudo bem, Tosi. Saudações, Marcília, Deltan, toda a audiência. Salve, André Marcília, como você está? Como vai? Tudo bem? Eu vou gripado, eu tô começando uma gripe horrível, mas enfim, se eu de vez em quando aqui tossir, vocês saberão reconhecer, e se eu cair desmaiado, aí vocês ligam para minha mãe. Chama Mais Médicos aí para mandar alguém para tua casa. Chama os Mais Médicos, exatamente. Salve, Tandalaiol, como você está, Deltan? Olá, Tosi, Escorcinha. Olá, Marcília. Olha, se cair pra esse lado aqui, ó, eu te seguro aqui, ó, Marcília. Eu te seguro. Pra esse lado aqui, ó. Cai pra esse lado que eu te seguro. Pro outro eu não consigo te segurar. Pois olha só, gente, nós estávamos aqui preparados e vamos falar sobre o pacote anti-tarifa do governo Lula lançado hoje, também sobre as críticas dos governadores, críticas contundentes contra a herança de Lula nesses quase 40 anos de política que ele está, boa parte, à frente do governo brasileiro. Os governadores foram bastante duros hoje, mas eis que agora há pouco o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou essas sanções a participantes do governo brasileiro, gente que está, inclusive hoje no governo, o secretário do Ministério da Saúde, o Mozart Júlio Salles, secretário do Ministério da Saúde, e o ex-servidor Alberto Kleiman, ex-servidor do Ministério da Saúde, mas que hoje trabalha na COP, na organização da Conferência do Meio Ambiente. Esses dois já vão perder os vistos, já perderam os vistos e provavelmente também parentes e gente relacionada a eles, além de outros, né? Porque geralmente vem o primeiro tiro, como diz o Escorcim. Mas o fato é que eles trouxeram à baila, trouxeram à tona o programa Mais Médicos. Vamos lembrar que o programa Mais Médicos foi criado em 2013 no governo Dilma. E uma coisa sempre muito mal explicada, não é? É que o programa pagava 12 mil reais. O Brasil pagava 12 mil reais para cada médico que vinha atuar aqui em regiões remotas, com a desculpa de que nós não tínhamos médicos suficientes. No entanto, esse médico levava para casa, no fim do mês, para suas despesas, 3 mil reais. Todo o restante ficava com o governo de Cuba. E aí agora as sanções e o aviso do Marco Rubio de que o governo americano não vai tolerar esse tipo de exploração de mão de obra feito ainda com a Organização Pan-Americana de Saúde. E lembrando que o programa Mais Médicos ainda existe, foi retomado no Brasil, ele havia sido praticamente suspenso no governo de Bolsonaro, mas foi retomado pelo governo Lula. O que dizer sobre essa novidade? Eu começo com o Deltan Dallagnol. Olha, Tosi, o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal ainda não entenderam com quem que eles estão lidando. E essa notícia aí, essa breaking news que acabou de explodir agora no colo do governo Lula, é mais uma prova disso. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, ele anunciou essa suspensão de vistos das autoridades do governo brasileiro relacionados a esse programa, o Mais Médicos, que foi implementado, como você lembrou, durante o governo da Dilma Rousseff. E olha só como que o Marco Rubio classificou o programa Mais Médicos, como um programa de exploração de trabalho forçado do regime comunista cubano. Ou seja, de uma mão de obra forçada, praticamente aí análoga à escravidão, que foi obrigada a vir ao Brasil e trabalhar
muitas vezes em condições que médicos brasileiros não aceitariam, e com parte dos seus salários, dos seus proventos, sendo desviados compulsoriamente, roubados para o governo cubano. Ou seja, além de serem enviados para outro país para trabalhar, o governo cubano ainda ficava com uma parte significativa dos salários desses médicos, o que no fundo sempre foi uma forma escamoteada, escondida, de financiar a ditadura cubana e, consequentemente, os abusos que praticou em Cuba ao longo dos anos. E vamos lembrar que essa ditadura cubana, ela sofre embargos econômicos fortíssimos dos Estados Unidos desde 1960 e tem pouquíssimas fontes de receita, de renda, de financiamento. E nós, agora, brasileiros, independentemente de você concordar ou não com o comunismo, de você gostar ou não do que acontece em Cuba, de você concordar ou não com o regime que busca uma igualdade de resultado, que gera pobreza, falta de produtos nos mercados lá de Cuba, você, meu amigo, que está aqui escutando, você que é de direita, conservador, cristão, que acha um absurdo o que acontece em Cuba, você financiou e financia o regime cubano com o seu imposto. Com o nosso dinheiro, há vários anos, bilhões de reais foram parar nos bolsos das altas autoridades do regime cubano. O que, por certo, deve ter sido desviado em grande parte para esquemas de corrupção e de enriquecimento ilícito, ilegal, próprio dessas autoridades, como é comum acontecer em ditaduras desse tipo em todo o mundo. Os líderes riquíssimos, cheios de dinheiro em contas secretas, em paraísos fiscais, em nome de empresas offshores, enquanto o povo vive e morre na miséria, come o pão que o diabo amassou. Vejam só o que disse o Marco Rubio, eu destaquei aqui, ó. O Departamento de Estado americano também está tomando medidas visando revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, cúmplices do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O Mais Médicos foi um golpe diplomático, presta atenção, golpe diplomático inconcebível de missões médicas estrangeiras. Obrigado, equipe, por colocar aí na tela. Espetáculo. Agora você pode olhar com seus próprios olhos como o Marco Rubio chamou de um golpe diplomático inconcebível de missões médicas estrangeiras, esse programa Mais Médicos. Vejam aí a ironia fina. Na minha visão, o uso dessa palavra golpe aí foi proposital, para ironizar o uso político do julgamento do golpe de Estado contra o Bolsonaro. O Brasil realmente não sabe onde se meteu ao entrar de cabeça e sem medir consequências nessa briga com os Estados Unidos, que Lula continua aumentando. Mas o governo Lula vai descobrir e quem vai pagar a conta vamos ser todos nós, mais uma vez. Deixa eu ouvir o Marcília sobre essa notícia, Marcília, e o fato de que, por muito tempo, isso ficou no Brasil, funcionou no Brasil, com essa aberração que era, como eu disse no começo, que é uma pessoa trabalhar e ter 70% do seu salário destinado ao regime, ao governo, de onde ele nasceu, porque ele nem mais estava trabalhando lá, mas estava vinculado ao governo cubano e entregando praticamente tudo. É uma mão de obra, exploração de mão de obra, trabalho forçado, não é, Marcília? Pois é, e isso vindo de um governo que se diz protetor dos trabalhadores, né, no Partido dos Trabalhadores, curiosamente, é bastante curioso, né? Isso mostra que os trabalhadores para o PT e para os petistas são e sempre foram apenas uma massa de manobra para os desejos políticos deles, né? Assim como é realmente dentro do sistema socialista ou dentro do sistema comunista o cidadão, né? O cidadão, ele é muito importante, a classe trabalhadora tem poder e etc, etc. Essa é aquilo que eles gritam nas ruas ou nos palanques, mas na prática aquelas pessoas são apenas uma massa de manobra para empreenderem o seu plano de poder. E dentro disso a gente precisa também dizer que nós aqui no Brasil, quando houve esse programa, né, dos Mais Médicos, esses médicos cubanos vieram para cá, enfim, forçaram a barra, teve propaganda beça, as pessoas inclusive não apenas forçavam a que se aceitassem esses médicos aqui, porque havia também uma rejeição dos médicos aqui, mas chegavam a dizer que os médicos eram melhores que os daqui, até estimulando as pessoas a estudarem lá em Cuba
E como se então isso fosse algo moderno, como se nós aqui estivéssemos na vanguarda ao aceitarmos esses médicos, mesmo que nessas condições. E como era em favor do regime, como era em favor do governo de cubano, né? Enfim, tudo valia, porque é um pouco isso que está por trás, né? Se você olhar a lógica do PT, é basicamente Vamos ver se... Retornou. Ok. Se é em nome do PT, eu posso fazer o maior absurdo do mundo, porque, enfim, é em nome de um bem maior, porque eles se veem no bem maior, eles acham que o bem maior são eles. E a mesma coisa, se você for olhar essa lógica que eles. E isso aconteceu com o programa Mais Médicos, isso aconteceu com esses médicos cubanos, porque é um pouco isso. Eles olhavam e falavam assim: pô, esses médicos estão sendo explorados lá, todo mundo sabia, isso era denunciado aqui, se dizia isso aqui no Brasil. Mas eles falavam, não importa, porque é em favor do regime cubano. Esse dinheiro não é que eles estão pegando esse dinheiro e guardando, o governo está usurpando, não, porque se você for perguntar para os petistas, eles vão dizer que essa é uma interpretação errada, que os cubanos, eles não eram explorados, porque o dinheiro dos médicos ia para o governo e o governo retornava para o povo a todos os benefícios. É isso que eles vão dizer. Então não há exploração, porque o Estado centraliza e distribui. Essa é a visão socialista e comunista. Na prática, a gente sabe que os caras morrem de fome e não tem absolutamente nem pão para comer todos os dias. Essa mesma lógica está sendo empregada aqui no Brasil também pelo STF. Se você for olhar, todos os absurdos do mundo cabem dentro da frase fácil que é para o bem do povo, é para o bem da democracia, é para o bem dos médicos, é para o bem do regime, é para o bem da coletividade. A ideia de coletividade destruiu Cuba, a ideia da coletividade destruiu o Brasil e destruiu o direito. Então, por aí você entende o que aconteceu com o Brasil e como nós estamos emparcerados com Cuba. É contra tudo isso que os Estados Unidos têm se voltado. E isso é uma resposta também àqueles que gostam de dizer, não, é porque o Eduardo Bolsonaro foi lá e agora tem uma questão pessoal com o bolsonarismo. O que os mais médicos têm com isso? Né? Qual é a resposta? Se a única coisa que o Brasil está recebendo de sanção é porque o Eduardo Bolsonaro tá lá, repito, eu não estou querendo desmerecer o papel dele, eu estou dizendo o contrário, estou dizendo que a fala, a narrativa esquerdista é justamente essa. Não, negócio pessoal, o Eduardo foi lá só para ajudar o pai e os Estados Unidos estão lá revidando só porque são amigos do Bolsonaro. E eles são amigos de quem para sancionar essa exploração de cubanos? Né? Eles são amigos de quem para sancionar a Venezuela, a Colômbia? Então o que os Estados Unidos não querem é que exista dentro da América Latina, aqui às portas dele, um absurdos como esses, a instalação e desenvolvimento de um regime socialista que vai se infiltrando na cultura e se espalhando pela estrutura toda do Estado. Eu quero ouvir o discursinho, mas deixa eu só citar uma matéria da Gazeta do Povo, em 2018, logo depois que o presidente Bolsonaro assumiu. A matéria dizia assim: entenda o que é o Mais Médicos e por que Cuba decidiu deixar o programa. O presidente Jair Bolsonaro, quando assumiu, fez algumas exigências. Ele colocou no Twitter, no X, que a continuidade do acordo estaria condicionada à aplicação do teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos e a liberdade para trazerem suas famílias. E aí a matéria, na sequência, já diz assim: e o que disse o governo cubano à época? O Ministério da Saúde Pública de Cuba decidiu não mais participar do Mais Médicos. Em nota, afirmou que Bolsonaro, com referências diretas, depreciativas e ameaçando a presença de nossos médicos, disse e reiterou que vai modificar os termos e condições do programa Mais Médicos, com desrespeito para a Organização Pan-Americana de Saúde e o que foi acordado por ela com Cuba. Você vê, o presidente Bolsonaro, à época, né, não importa, você pode falar assim, é coisa bolsonarista. Não, veja o que ele exigiu. Ele exigiu que fosse a manutenção do acordo, do programa, né, porque os médicos estavam aqui, fosse condicionada à aplicação do teste de capacidade, salário integral. Exigiu que o Estado não fosse maior do que as pessoas, né?
Exatamente. E a liberdade para trazer suas famílias se quiserem, nem isso eles podiam. Aqui, Tosi. Pois não. Deixa eu acrescentar um dado interessante, olha só, para as pessoas entenderem o quanto de dinheiro que ficava com o médico, tá? Na fase 2 do programa Mais Médicos, depois ali de março de 2014, era o seguinte, o valor pago para o médico era de $3.000. Desse valor, cerca de 28% apenas era pago para o médico no Brasil. Outros 13% iam para o médico, mas ia lá para Cuba, para que ele evitasse ficar no Brasil e não voltar para Cuba, para que não debandasse do regime cubano. E cerca de 60%, 59% ficava com o governo cubano. 60% não tem imposto sobre salários desse no mundo, nem em país nórdico. 60% era confiscado para Cuba, e aí a menor parte ele dividia o valor pago para o médico no Brasil, o valor pago lá. Isso mostra o grau de opressão, de controle, de retirada de liberdade que existia sobre o médico, e como o governo Bolsonaro, adequadamente, a meu ver, aí, concordou para o programa, mas com condições que garantissem salário adequado, uma não expropriação e a liberdade dele, inclusive, para trazer a família. Certo, o Bolsonaro? Eu sei que o Scorsin é formado em Direito também. Scorsin, vamos retomar essa tua carreira? Vamos fazer uma parceria. Você vai receber 30% do que a gente ganhar, os outros 70% fica comigo que tive a ideia, né? E afinal, eu estou em pé, você está sentado. Exatamente isso. O que eu acho que foram mais de 20 mil médicos que vieram para esse programa, porque não era para Cuba, né? Eram médicos do mundo inteiro. Mais 90% eram cubanos, né, que vieram e nessas condições. É só parar para pensar que qualquer empresa, qualquer outra forma de contratação no país, nesses termos, seria acusado de trabalho escravo. E na época, embora tivesse a crítica, né, eu não me lembro de ter processos feitos pelo Ministério Público do Trabalho para se verificar esse tipo de coisa. Ao contrário, né, se verificou ali uma espécie de excepcionalidade por conta de tratados internacionais, etc. e tal. O que eu acho interessante de talvez a gente prestar atenção nessa sanção de hoje, eu acho que ela tem menos a ver com o Brasil, particularmente falando. Acho que tem muito a ver com Cuba, porque o secretário Rubio ele é um dos motivos dele, né? Ele é muito ligado com a questão cubana, com essa dimensão. Filho de cubanos, né? Filho de cubanos. Então eu acho que é algo muito mais pessoal, não no sentido que não deveria fazer isso, mas é muito mais uma movimentação dele com relação a isso do que, digamos assim, coisas do Trump ou relacionando com o Brasil e o Bolsonaro. Só que aí tem uma coisa que é interessante. Por conta desse olhar do secretário Rubio, isso é uma diferença do primeiro governo Trump para esse. A América Latina entrou no radar do governo Trump de uma maneira diferente. A gente está olhando muito para a coisa do Brasil e do Bolsonaro, mas nas últimas semanas as movimentações do governo americano nos dão a gente tem que ter um big picture, como se diria em inglês. Há um cenário mais amplo. É como se eles estivessem movimentando peças de uma maneira diferente para lidar com a América Latina. Você veja que as sanções são para brasileiros, mas eles falam exatamente de um esquema utilizando-se da OPAS, que é um organismo, né, internacional aqui da América Latina. O começo de uma nova guerra contra as drogas, né, contra o tráfico, considerando-se entidades terroristas, né, os grandes cartéis, e eles não especificaram lugares na América Latina, mas aquela coisa, né, vários presidentes vestiram a carapuça, é o presidente da Colômbia, é o Maduro, né, fazendo ameaças, etc. e tal. O próprio Brasil sabe perfeitamente que está no radar por conta do PCC e o Comando Vermelho, que já apareceram em outros contextos. O que me parece é que as movimentações do secretário Rubio, do governo americano, enxergam perfeitamente bem na América Latina aquilo que há alguns anos atrás somente um dito louco, Olavo de Carvalho, dizia a respeito do tal do Foro de São Paulo, que é uma espécie de entidade que coligava vários desses partidos de esquerda do continente, no qual muita coisa se acertava ali, e depois, quando eles conquistavam o poder nos seus poderes respectivos, faziam-se essas transações e esses acordos. E é precisamente por conta desse tipo de política que se criou esse programa dos mais médicos de uma maneira de financiar o regime cubano, que é mais pobre do que os próprios médicos que vieram para cá, né, precisando desse tipo de coisa, e que ficou escancarado precisamente quando o presidente Bolsonaro fez uma medida correta, em vez de cortar o programa, né, de atuar de uma maneira ideológica, falou assim, não, isso é bom, ok, então vai ficar bom do jeito que a legislação brasileira trabalhista, e aí Cuba imediatamente sai para mostrar que a questão não era trabalho, não era medicina, era absolutamente uma forma de burlar o bloqueio econômico para financiar o regime cubano. Então, trocando em miúdos, o que me parece é que
a movimentação contra o Brasil por conta de Bolsonaro, essa questão do narcotráfico, agora essa questão com Cuba, são peças se movimentando, considerando a América Latina, essa dimensão interconectada da esquerda, como algo que não vai ser lidado com uma coisa ou a outra. É um olhar mais abrangente. E talvez pela primeira vez eu vejo esse tipo de contra-ataque, digamos assim, aquilo que foi normalizado na América Latina. Muita coisa foi sendo feita por governos de esquerda, como por exemplo programas mais médicos, em flagrante violação das leis nacionais, das constituições, mas como era por esse ideário e tudo mais, muitas das instituições que deveriam combater isso foram passando pano. Muita coisa foi normalizada nesses anos todos e um dos conflitos que a gente vai ter a partir de agora é ter de encarar uma série de coisas que a gente já deu por resolvido, já deu como normalizado. Né? Sempre gosto de lembrar, o Trump botou a 25 de março de São Paulo no negócio da carta dele. Para nós, a 25 de março não tem problema nenhum, vamos deixar isso aí de lado, Trump, não vamos mexer nesse negócio. Mas o que os americanos estão fazendo é fazer com que a gente olhe para muita coisa que a gente normalizou durante décadas já. Né? A gente já foi aceitando uma série de coisas que a esquerda era permitida e ninguém mais tinha essa permissão. Né? Um bom exemplo é justamente o fato do 8 de janeiro, que se fosse da esquerda, no máximo, mas não teria nem processo para dano ao patrimônio público. Tudo seria visto como manifestação, se tivesse algum processo seria perseguição ao movimento social, como sempre fizeram aqui. Muito do que os americanos estão fazendo de certo modo, eu diria que é quase que um exorcismo com relação a narrativas. Porque obriga a gente a olhar para coisas que foram perfeitamente normalizadas e que não têm defesa. Interessante a ideia do exorcismo, né? Realmente tem a ver bastante com até que foi dito pelos governadores hoje, né? A gente vai ver daqui a pouco. Agora, sim, à época, né, houve uma pesquisa em que o Mais Médicos tinha apoio de 73% da população. Mas eu fico pensando assim, você pergunta para o cidadão, você é a favor de um programa que vai ter mais médicos no país, atendendo comunidades distantes, longínquas? Sim. Pergunta que deveria ser feita também, você é a favor de que o médico fique com 30%, 28% do salário e o restante vá para o regime cubano? Mudaria de figura, né? Então, a popularidade de se ter mais médicos é uma coisa. Agora, a maneira correta, ética, responsável de implantar um programa como esse já é algo totalmente diferente. Deixa eu só lembrar aqui também um outro dado para jogar para vocês comentarem. A época também na reportagem da Gazeta do Povo, e por isso é importante você ser assinante, apoiar a Gazeta do Povo, porque é na Gazeta que você vai ler notícias e relatos como eu vou dar agora aqui. A Gazeta chamava atenção para o seguinte aspecto. Os cubanos eram o último grupo na lista de prioridade para a alocação das vagas. Eles ficavam com as vagas que não eram preenchidas por brasileiros e por estrangeiros de outras nacionalidades. Assim, a maioria dos cubanos foi para locais que os outros não queriam ir, né? Periferia de cidades grandes, municípios menores e com menos estrutura e distritos indígenas. Os últimos da fila, além de ganharem pouco, olha, você vai lá para um rincão, lá para o quinto de não sei aonde, né? Porque é onde dá para colocar você. É de se espantar, Marcília, que por tanto tempo isso tenha sido normalizado. E como disse o Scorsin, certas coisas que foram normalizadas recentemente nesses anos de governos esquerdistas não podem ser normalizadas, não podem ser tão aceitas de forma tão pacífica e passiva. Olha, Mota, Mota. eu tô com Mota apelido na agora, cabeça. ganhou apelido. É o Marcília Tube. Esse é o ato falho. Eu tava pensando no Mota. Que desgraça, viu? Quando não é o Mota, é o Moraes. Bom, enfim. Vocês sabem que no meu iPhone, né? Eu não estou fazendo propaganda, só um fato. Tem selecionado ali a foto das pessoas que você mais usa, né? Mais tem e tá lá. Então, a minha mulher, tá lá minha enteada, meus cachorros e o Moraes. Então, as fotos que tem a minha família e o Moraes, as mais usadas. E talvez o Mota entre, quem sabe. Mas, enfim, seja como for, isso não tem nada a ver com o assunto, eu não faço a menor ideia de qual era o assunto, mas o que era que a gente estava falando mesmo, Tosi? Lembrei. Está falando que os cubanos eram os últimos da lista, acima de tudo, além de ganhar pouco, era o último para escolher para onde ia para o lugar que ninguém queria. Eram os mais esquecidos. Exatamente. Bom,
Mas eu queria até antes, a gente estava falando disso, e você citou uma pesquisa, né, de que a popularidade, algo assim, do Mais Médicos era de 73%, um número desse, só para vocês verem que eu estava aqui com a cabeça e a memória boa, e que isso era espantoso. Agora, a gente precisa primeiro entender que popularidade do programa Mais Médicos não significa que as pessoas eram aderentes às condições desumanas dos médicos, ou a forma como eles eram contratados, ou, enfim, coisas do gênero. Quando você aprova ou não aprova um programa como esse, a pessoa, se ela foi beneficiada, enfim, se ela tinha lá, no Acre, sei lá onde, ela não tinha médico, aí de repente tem um médico, ela foi atendida, ficou viva, ela vai ser a favor. Muito bom o programa, não tinha médico, agora eu tenho. É simples assim. Isso não significa que ela está aprovando toda a engrenagem que existe ou existiu para que esses médicos chegassem. Então, acho que esse dado é um dado que a gente não pode considerar como algo que as pessoas gostavam ou a população curtia o programa, mesmo ele tendo essas nuances todas desumanas. Eu acho que as pessoas não alcançavam essa questão, e essa questão talvez não tenha sido realmente perguntada a elas. Agora, eu acho que o ponto aqui também que a gente precisa explorar, e eu acho que isso vale a pena a gente dizer nesse momento, até para estofar essa discussão, é o seguinte: dentro do Brasil nós temos um problema educacional que gerou esse problema dos mais médicos, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, hoje até menos, mas nós tínhamos, sobretudo à época, muito poucas faculdades de medicina. As faculdades de medicina eram todas do Estado, né? Eram todas públicas, né? E muito difícil de se entrar. As particulares, isso até hoje acontece, as particulares são caríssimas, né? E as pessoas, portanto, que têm o sonho de fazer medicina, ou elas ficam, sei lá, 5, 6 anos fazendo um cursinho para entrar numa faculdade pública, ou então elas precisam ter muito dinheiro para poder fazer a faculdade particular. Nesse contexto, você tem pouco médico, né? Tem pouco médico. E esse é o grande problema. E é um problema que nós tínhamos, por exemplo, também em relação ao direito, e foi solucionado do pior jeito possível. Inclusive, quem começou a solucionar do pior jeito possível foi o Fernando Henrique. Depois o Lula abriu a porteira. Está aqui o Deltan, que não me deixa mentir em relação a isso, porque foram abertas faculdades, e o curso de Direito é muito fácil, porque é só botar uma lousa e um cara lá falando groselha, e vai, forma um advogado depois no final, e aí o cara fica 25 anos para passar na prova da OAB. Né? E aí já não é mais a culpa da faculdade, aí o problema da OAB, aí a culpa é que a prova da OAB é difícil, e assim vai. E aí você de repente tem 21 milhões de advogados e todo mundo quer ir para esses lugares aí onde esses médicos não queriam ir, porque tem muito. Agora, como tem pouco médico, ninguém ia. Então a gente tem um gargalo aqui de médicos que precisaria ser solucionado de um jeito diferente do que solucionaram, por exemplo, a questão do direito. E isso não se soluciona trazendo cubano. Isso se soluciona para você entendendo como funciona ou como não funciona a nossa educação. Que você tem o cara formado no ensino fundamental de qualquer jeito, o cara vai para o ensino médio, que é uma porcaria, o cara chega na época da faculdade e não consegue passar. É disso que se trata. E aí ou ele tem dinheiro e vai para uma privada, né, uma faculdade privada de medicina, ou ele fica 6, 7 anos fazendo cursinho, porque teve uma educação porcaria lá atrás. Então, ao invés de resolver a educação porcaria lá atrás, a gente pega e traz cubano. É essa a perversão do sistema que o Lula depois veio dizer que resolveu. Não resolveu. Ele pegou e, em cima da perversão que já existia, perverteu ainda mais. Esse é um ponto, aliás, que talvez é uma discussão aqui meio paralela, mas que a gente precisa, talvez em algum momento, discutir só isso, porque todos esses gargalos que o Lula e, sobretudo, governos de esquerda dizem resolver de forma social, são resolvidas com facilidade. E com facilidade você não resolve nada social. Né? Então eles fazem algum programa muito fácil como esse, põe o cara lá para ganhar uma merreca, traz o cara de um lugar pior, mas aqui é ruim, mas vai ver onde ele estava lá. Então ele está no lugar, aqui ele está mal, mas lá ele estava pior. Às vezes ele fala, é o jeito de eu sair de Cuba e nunca mais aparecer.
o cara também via nisso uma possibilidade, de repente, de escape do regime, e a gente, com isso, conta o Lula que resolveu um problema estrutural aqui da nossa educação. A gente já vai dar sequência ao nosso debate, inclusive na volta, agora nós vamos para o patrocínio, mas na volta vamos falar sobre a manifestação de vários governadores presidenciáveis, também a fala de Lula no pacote antitarifaço hoje, Lula que foi chamado de anão diplomático, que outro governador disse que ninguém mais aguenta ouvir o Lula, e outro ainda disse que ele se limita a fazer gracinhas e a comer jabuticaba. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora vamos para o momento do patrocínio. Boa noite, Tosi. Boa noite para você que está acompanhando aqui a programação. É um prazer falar com toda a audiência, ainda mais quando a gente passa também uma informação muito importante, saúde. Até porque para absorver todo esse conteúdo, a gente precisa de uma boa retenção de informação. E esse horário, às vezes chegando em casa, trabalhando o dia todo, é o cansaço, é a exaustão. Isso impede a gente de fazer uma série de coisas, inclusive impacta na intimidade e no relacionamento. Por isso que é tão importante a gente entender que a nossa principal ferramenta de trabalho é o corpo, é a mente. E depois de uma certa idade, o corpo precisa de manutenção. Principalmente você que é homem, tem 30, 35, 40 anos, essa idade vai diminuindo a produção de 1%, cai a produção de testosterona, que é um hormônio que comanda tudo no seu corpo. Isso vai impactar inclusive no relacionamento íntimo. Aí vem a falta de desejo, ejaculação rápida, é algo que ninguém fala. Então, quando a gente fala a respeito de Max Viril Premium, é um tratamento concentrado e que dentro de uma dose carrega um blend de vitaminas com a melhor nanotecnologia. Isso alcança o corpo do homem, o teu corpo em escala molecular. Então imagina só, se você pudesse encapsular uma dose extra de energia, uma dose extra de potência, o quanto mudaria o teu relacionamento? Puxa aí na memória como tem sido o seu dia a dia. Às vezes buscar o desejo, atrair de novo o olhar de quem você ama, de quem você está casado há muito tempo, inovar não é tão fácil. Então o Max Viril Premium, primeira coisa que ele vai fazer, estimular e regular os níveis de testosterona. Isso aumenta o desejo, aumenta a potência em 10 vezes mais. Ele também melhora todo o fluxo sanguíneo, aumentando o calibre das veias. Isso é importantíssimo para você que tem diabetes, porque ele melhora a vascularização e automaticamente fortalece a ereção, traz mais potência e é um tabu falar sobre isso, só que é importante, porque sofrer também com a falta de desejo e insatisfação sexual é o que mais tem separado muitos casais. E o Max Viril Premium eu falo que é o salva relacionamento, porque é o maior potencializador do Brasil e ele age na primeira cápsula. Faz o seguinte, você vai ligar agora 0800 323 5097. 0800 323 5097. Você vai conhecer um tratamento que dentro de uma dose carrega todas as vitaminas do complexo B, arginina, taurina, licopeno, cafeína e a melhor nanotecnologia. Então ele age desde a primeira cápsula, sem nenhuma contraindicação. Para você que tem diabetes, colesterol, pressão alta, é indicado, é seguro. Inclusive ganhou prêmio de maior tratamento por homo, de maior estimulante do Brasil em 2024. Então é um tratamento que tem laudo de eficácia. E se você ligar agora, presta bem atenção, falando que está acompanhando aqui o Gazeta do Povo, você tem 60% de desconto. É direto para sua casa, sem frete nenhum, caixinha sigilosa, e você ainda vai ganhar 2 presentes. Um smartwatch top de linha e aquele fone sem fio AirDots para você acompanhar aqui o Gazeta do Povo. E esse relógio é lindíssimo. Aquele que você atende ligação, recebe mensagem no WhatsApp, então liga. Tome uma atitude. 0800 323 5097. 0800 323 5097. Max Viril Premium com uma cápsula em 30 minutos traz uma explosão de vitalidade altamente nutritiva. Então aproveita. É com você aí, Tosi. O governo Lula, vamos lá retomar agora o debate. Não, mas antes de, na verdade, falar sobre o governo Lula e os fatos do dia, o Deltan Dallagnol quer ainda comentar alguma coisa, Deltan, sobre o programa Mais Médicos? Sim, bora lá. Mais médicos, foi muito criticado em várias dimensões, bem para além dessa questão do percentual do salário, que não é só uma questão econômica, é uma questão que diz respeito a liberdades, é uma questão que diz respeito à correção, ao tratamento do cidadão com honestidade. Mas ia para além disso a crítica aos mais médicos, salvo muito me engane, na minha memória eu lembro que vários médicos conversaram comigo, isso é fato, dizendo, olha,
os cubanos estão vindo para cá e eles não estão passando por um procedimento que todo profissional estrangeiro que tem uma formação acadêmica precisa passar quando vem trabalhar no Brasil, que é um programa de revalidação do diploma, para você testar o conhecimento da pessoa e se a pessoa está apta a exercer aquele tipo de atividade no Brasil, o que é mais importante ainda quando você está falando de atenção à saúde das pessoas, em que um erro pode ser literalmente fatal. E faltou revalida para os mais médicos. E mais, os cubanos não estavam acostumados com várias doenças que são pouco comuns lá, mas são muito comuns no Brasil, doenças regionais, e não precisava passar por um período de revalidação de diploma, de estudo focado em doenças brasileiras, cuidados específicos direcionados à população brasileira. Mais ainda, a própria esquerda, um setor da esquerda criticou os mais médicos, dizendo, olha, os médicos estavam sendo contratados sem os direitos trabalhistas a que os outros tinham direito, sem vínculo de CLT. Mais ainda, o governo Lula resolveu contratar os mais médicos com uma medida altamente eleitoreira e politiqueira, mandando o médico para lugares que nem tinha estrutura para atender. Então, ia o médico, mas não tinha equipamento, desde equipamentos básicos até equipamentos mais sofisticados e exames necessários para que um médico possa fazer o atendimento adequado. E, por fim, esse uso político-eleitoral, ele ficou aí consubstanciado de modo mais descarado, assim, quando vieram análises mostrando que a ampliação desse programa aconteceu em regiões estratégicas para apoio político. Ou seja, o governo ficava mandando os médicos para lugares em que ele queria colher dividendos, frutos eleitorais, e aí falava da quantidade de médicos enviados e não do impacto nos números da saúde, não quanto que isso melhorou na saúde das pessoas, mas sim simplesmente como se o número de médicos fosse algo mágico para resolver problema. Ou seja, foi um programa que foi bastante eleitoreiro, muito usado politicamente, foi usado inclusive para apoiar o regime cubano comunista, foi usado de modo a explorar os trabalhadores cubanos, os médicos cubanos, mas com uma série de problemas reais, médicos, de saúde, de implementação e de própria correção, vamos dizer assim, político-eleitoral do uso desse programa. Olha, o governo Lula lançou hoje um pacote de 30 bilhões de reais para apoiar setores da economia brasileira mais diretamente afetados pelas tarifas dos Estados Unidos. Também hoje, no evento em São Paulo, governadores de alguns dos principais estados brasileiros elevaram o tom das críticas a Lula. Ele foi chamado de anão político, provocador, comedor de jabuticaba e alguém que o país não aguenta mais. No próprio evento em que Lula anunciou o seu pacote antitarifas, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Antônio Albán, ao saudar os presentes, ele chamou o Geraldo Alckmin de Sancho Panza. Isso mesmo, Sancho Panza, o fiel escudeiro do cavaleiro espanhol que enlouqueceu no romance de Dom Quixote. Olha, eu queria também, agora nesse ponto, destacar uma fala do Lula. A gente vai ouvir algumas falas, por favor, vamos suportar alguns trechos, tá? E nessa primeira fala, ele foi um pouco mais comedido hoje no discurso, ele não repetiu aquela história de jogo de truco, que ia levantar para 6, mas o Lula disse que não vai chorar pelo que foi perdido, em vez disso vai atrás de outros parceiros comerciais para substituir os americanos. E novamente destacou o papel do bloco dos BRICS para isso. E nós vamos ter que procurar outros parceiros. Da minha parte, eu sou vendedor de qualquer coisa. Eu liguei para o Xi Jinping essa semana e uma das coisas que eu falei foi dos pés de galinha. Sabe? Eu não cheguei a falar do pé de galinha porque eu falei carne de frango. Mas eu sei que é pé de galinha. Está aqui a Apex, está aqui o Sebrae. Nós vamos continuar vendendo as coisas que o Brasil, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar outro país. Sabe? Pode se preparar, que eu vou para a ASEAN, sabe, em outubro, para vender coisas do Brasil lá. Pode se preparar que em janeiro já marquei com a Índia, vamos fazer um grande evento em que eu quero levar pelo menos uns 500 empresários brasileiros para a Índia, porque é um país, sabe, muito grande, muito importante, e muitas coisas para a indústria brasileira, sobretudo na questão de fármaco, a questão de inteligência artificial e a questão espacial e a questão de defesa. Nós temos muito que aprender com a Índia. Então, ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar em outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Eu convido vocês a acompanhar mais um trechinho, gente, mais um trecho em que ele destaca essa suposta solução nos BRICS, que dariam mais lucro do que os americanos para o Brasil.
Eu já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, vou falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo. Para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo e junto aos BRICS nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir dentro dos BRICS do que a gente pode fazer para melhorar nossa relação entre todos os países que foram afetados. Porque é importante lembrar, que daqui a pouco alguém vai começar a dizer não, o Brasil está sendo punido por causa dos BRICS. É importante lembrar que esse cara dos BRICS, que assusta eles, é simplesmente um país que o Brasil tem uma balança comercial de 160 bilhões de dólares, o dobro da que nós temos com os Estados Unidos. E nós queremos crescer mais, nós queremos vender mais e queremos comprar mais. Nós queremos aprender mais e queremos ensinar mais. É assim que esse país vai se transformar num país grande. É assim que a gente vai tentar procurar as nossas alternativas para que os Estados Unidos aprendam que democracia e respeito comercial e multilateralismo vale para nós e deve valer para eles. Diria que o tom dele é quase professoral ali no final, dizendo para que os Estados Unidos aprendam, mas vai lá, né, assim, como você comenta Mas aí? falta concordância ali, né? Os Estados Unidos aprendam. Pois é, mas já viu, o concordância não é o forte do nosso... Professor do circo, né? Não, aí ele teria que, em vez de fazer teleconferência, ele deveria ter feito o telecurso, né? Segundo grau que existia antigamente na televisão. Não vai acontecer. O que, pelo discurso, né, do Lula, que não é... que começou antes mesmo do tarifaço do Donald Trump, né? As ameaças, não ameaças, mas os questionamentos ao dólar como moeda única, né? Dá até para você ver, prestando atenção no discurso dele, é uma espécie de até de alegria, eu diria, com o que está acontecendo, né? É como se fosse um grande sonho da vida do Lula acontecendo, que é agora temos a oportunidade de literalmente cortarmos os laços com os Estados Unidos, vamos crescer para o mundo inteiro, a gente vai deixar de lado esse mundo que só nos expropria, etc, etc. É claro, é nítido pelo discurso. Eu estou falando de discurso porque a prática eu acho que vai ser muito diferente. Mas no discurso, é claro que assim, literalmente fala, não quer, beleza, vamos procurar quem queira, né? E dane-se, né? Como em termos de números, né, os Estados Unidos não seria tantos bilhões como nos outros, etc e tal. E é claro que a gente sabe que na realidade a questão da nossa relação com a economia americana não tem a ver somente com as trocas comerciais, não tem a ver com balança, com déficit, superávit, qualquer coisa que o valha. Tem a ver, por exemplo, com investimento, tem a ver com a dimensão financeira que a gente depende dos Estados Unidos para muita coisa. Uma série desses produtos, os próprios setores produtivos falaram que não tem como vender para outro lugar, não é rápido para se fazer qualquer tipo de mudança, porque os próprios Estados Unidos têm toda uma métrica diferente, não é simples assim como ele está falando, né? Mas ele acha, no discurso, ele acha que isso vai funcionar. A gente vai ter que ver nas próximas semanas, nos próximos meses, o tamanho do tombo, se vai ter tombo ou não vai ter tombo, se eles vão conseguir dar conta de segurar esse tombo aqui internamente, se vão conseguir efetivamente criar novos parceiros comerciais. Lembrando que a eleição ainda está longe, mas para resultados econômicos ela está perto demais. Até que isso possa resultar em alguma coisa, pode ser que não dê tempo para isso. Eu acho que o próprio setor empresarial, que sabe que as coisas não podem ser tratadas dessa maneira, não estão contentes com o Lula, independente de eles acharem que está certo ou não está certo o que o Trump está fazendo. Então, o que se viu hoje no discurso do Lula, a gente vai falar do discurso dos governadores também, porque me parece que estamos em campanha eleitoral. Toda a parte de discurso agora é campanha eleitoral, mais nada além disso. Mas na prática, por trás do discurso, eu tenho muitas dúvidas se as coisas acontecerão dessa maneira. Pelos sinais que se veem, pela própria movimentação lá do Eduardo Bolsonaro e tudo mais, aquilo que acontece nos bastidores talvez não seja exatamente aquilo que está sendo dito de frente para as câmeras. Então a gente vai ter que ter sempre esse cuidado, né, de ao fazer a análise desses discursos, considerá-los muito mais eleitorais do que efetivamente práticos da realidade econômica brasileira, né? A própria realidade econômica vai acabar aparecendo em algum momento, e até o tom, a modulação desse discurso vai ter que acabar sendo feita, né? Então, assim, é como acompanhar um comício, né? É como acompanhar um comício. E a gente sabe que em eleição o que se fala não se escreve. E já que você deu esse gancho,
de que é como acompanhar um comício. A gente vai dar um tempo no Lula e rapidamente apresentar uma fala dos governadores. Vamos fazer assim, a gente alterna entre o Lula e os governadores, porque os governadores de alguns dos principais estados brasileiros se reuniram hoje num evento em São Paulo, do Banco BTG, e fizeram duras críticas ao governo e ao seu líder. Um deles foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele apontou para o atraso que Lula representa para o Brasil já há algumas décadas. Gente, a gente está há 40 anos discutindo a mesma pessoa. A gente está perdendo alguns bondes. O bonde da transição energética, o bonde da biotecnologia, o bonde da economia do conhecimento. O mundo está de porta aberta para o Brasil. E a gente andando aqui numa ciranda e discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. A manifestação do governador de São Paulo, a gente vai ouvir de outros governadores e depois voltamos para as falas do Lula. Vamos fazer esse bate-bola aí. Doutor Dallagnol, do que falou o Tarcísio aí, o que você comenta? Olha, eu comento que é um pouco parecido com o juiz Ayrton Vieira em relação ao Alexandre de Moraes, quando ele diz: eu não aguento mais Alexandre de Moraes, não aguento mais isso aqui, pressão demais. Nós, brasileiros, estamos pressionados. A gente não aguenta mais o Lula. A gente não aguenta mais o Lula na segurança pública, que propõe uma PEC de segurança pública que não resolve problema nenhum, e pelo contrário, ele quer dar saidinha para preso, quer dar indulto para preso, soltar achando que o problema criminal é o problema de você deixar o bandido na cadeia, quando o problema é o bandido estar fora da cadeia. A gente não aguenta mais o Lula na economia, que quer resolver os problemas da economia aumentando imposto. Uma matéria excelente na Gazeta do Povo mostrou que até o começo desse ano foram aí 24 aumentos ou criações de impostos. A gente não aguenta mais o Lula, que nas relações internacionais ele provoca, é arrogante e traz consequências gravíssimas, como essa tributação americana, e em vez de resolver o problema, em vez de encarar de frente e atacar a raiz do problema, indo para os Estados Unidos, abrindo um canal de diálogo, oferece jabuticaba para Trump, e que faz essa diplomacia de botequim, como quando ele disse que para resolver a guerra na Ucrânia basta eu sentar com uma cachaça, com uma cerveja na mesa, com o Putin, com o presidente da Ucrânia, com o Zelensky, a gente vai resolver esse problema. Só que agora ele traz a nova versão, achando que ele vai resolver o problema do tarifaço, indo lá para a Índia, levando empresários para a Índia, como se as relações geopolíticas complexas, a produção, a adaptação dos produtos a diferentes mercados, fosse algo que você resolvesse assim, na garganta do gogó, sentando numa mesa de bar. Não é assim que funciona. E mesmo hoje, quando o Lula propõe esse programa que envolve uma série de questões, aí, uma série de medidas para tentar dar conta do problema do tarifaço, ele propõe um programa que tem subsídio fiscal, um programa que tem um diferimento ali de uma condição de compensação tributária, um programa que tem ali subsídios também para garantias das exportações brasileiras e uma série de outras medidas. Quando ele propõe tudo isso, ele não está atacando a raiz do problema. A raiz do problema é política, a raiz do problema é o regime de censura, a raiz do problema é a perseguição política que acontece no Brasil. E aí ele traz essas medidas, que são medidas sim importantes. São medidas que, aliás, são medidas técnicas, foram propostas pelo setor econômico do Brasil, porque são medidas necessárias para você cuidar dos setores que vão ser impactados agora tremendamente, mas são medidas que não resolvem a raiz do problema. E vamos reconhecer a verdade. Esses paliativos para cuidar dos setores exportadores, eles não vão ser sem custo. Pelo contrário, só os subsídios aí vão custar 5 bilhões. Já os subsídios de financiamentos, ele anunciou em um programa de financiamento de 30 bilhões, com juros subsidiados. Se a gente for subsidiar aí juro em 10% ao ano, a gente está aí com um custo adicional de 3 bilhões por ano. Só aí dá, no primeiro ano, 5 mais 3, 8 bilhões de reais que custam, que vão ser redirecionados para socorrer os setores produtivos, setores industriais, setores do agronegócio, que exportam para os Estados Unidos, mas que vão sair de algum lugar. De onde você vai sair esse dinheiro? Vai sair do bolso do brasileiro, é óbvio, vai sair dos nossos impostos. E vai sair dos nossos impostos que deveriam ir para saúde, educação, segurança,
e que não vão porque o Lula não resolveu o problema, ele não tocou a raiz do problema. Ele está simplesmente socializando o custo. O custo que é privado de certas empresas, certos setores, e que tem que ser cuidados agora nesse momento tão sensível e delicado, precisam de uma atenção, precisam de cuidado, mas você tem que ir lá e resolver o problema, e não socializar o custo do problema simplesmente. A gente não vai resolver o problema com a arrogância do Lula. A gente pode dizer hoje que a arrogância do Lula de oferecer uma jabuticaba, em vez de atacar com diplomacia o problema, em vez de abrir canais, construir pontes, a arrogância de Lula custa mais de 8 bilhões de reais para o Brasil. Mais 8 bilhões. E ainda dá um nome provocativo para esse programa. Brasil soberano. Como assim Brasil soberano? Vamos lembrar que cada país tem autonomia para estabelecer as suas tarifas. Então, os Estados Unidos, ao fazer isso, eu não concordo, eu não gosto com o brasileiro, acho péssimas essas tarifas para o Brasil. Se eu pudesse estralar os dedos e fazê-las desaparecer, eu faria. Mas vamos reconhecer que ele está atuando dentro da autonomia que ele tem como presidente dos Estados Unidos. Isso é uma prática legítima dos países, não só de estabelecer suas tarifas por razões comerciais, mas também por razões e pressões políticas, sejam quais forem. E as autoridades do Brasil vão adotar as medidas que eles entenderem adequadas. Agora, ele está abrindo os olhos, os ouvidos do mundo, com tudo isso que ele está fazendo, para o fato de que existe sim uma perseguição, existe uma censura no Brasil, e aí Lula, em vez de atacar a raiz do problema, mais uma vez, ele gosta de socializar o prejuízo e colocar a conta no bolso do pagador de impostos. Mas não se engane, dinheiro não cresce em árvores. Qual vai ser a solução para isso? Tem duas soluções quando você tem um novo custo aí de 8 bilhões por ano. Duas soluções, só isso. Ou você aumenta imposto ou você diminui despesa. Aí já viu que esse governo não resolve o problema do lado da redução da despesa. Esse governo resolve o problema do lado do aumento da receita. Agora foi o IOF que foi primeiro barrado pelo Congresso, falou, olha, não tem como colocar mais imposto no setor produtivo. A nossa carga tributária já está ali em 32%, 33%. O brasileiro trabalha 150 dias por ano só para pagar imposto. Ninguém aguenta mais imposto. E tem um problema, os economistas estudam isso, explicam, tem uma chamada curva de Laffer, depois quem se interessar pode dar uma pesquisadinha aí, que mostra o seguinte, se você começa a aumentar demais a carga tributária, chega uma hora que você começa a arrecadar menos, porque você sufoca a atividade produtiva, e de duas uma, ou as empresas começam a quebrar, ou elas começam a arranjar estratagemas para não pagar os impostos. Isso acaba sendo contraproducente. Já está com uma carga tributária bastante elevada e Lula tende agora, com mais gastos sem redução de despesa, a aumentar ainda o tamanho do rombo, o tamanho do prejuízo no bolso do brasileiro. Vamos ouvir mais um governador que esteve hoje presente nesse fórum lá em São Paulo, do Banco BTG, sobre o agronegócio. Quem estava lá também foi o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que disse que o Brasil precisa de alguém normal. Ele usou essa expressão, alguém normal que saiba tratar as coisas sérias de forma séria. Acompanhe a fala do Ratinho Júnior. Vocês sabem que ontem eu estava num evento e daí me perguntaram o que precisa para resolver os problemas do Brasil. Eu falei, olha, só precisa de uma coisa, é alguém normal. O mundo é tanta loucura, é só ter alguém normal. Saiba sentar, montar uma boa equipe, se relacionar com os poderes, tratar as coisas sérias de forma séria, não é comendo jabuticaba e fazendo um videozinho que vai resolver o problema do Brasil. Bom, agora já o discursinho, você já ouviu o Tarcísio e também o Ratinho aí, dois postulantes, né, a serem sucessores do presidente Lula, enfim, a virarem esse jogo ano que vem. Mas o Ratinho disse que precisa de alguém normal, que já seria um grande avanço, imagine a que ponto chegamos, né? E, por outro lado, te pergunto, até que ponto que os problemas em que nós estamos enfiados hoje se devem muito a essa personalidade do Lula um pouco anormal, digamos assim? Bom, a primeira coisa é que até que enfim, né, esses governadores entraram na arena eleitoral, porque é onde o Lula está jogando sozinho já há algum tempo, porque o Jair Bolsonaro, que seria o seu adversário, foi literalmente calado, né, pelo STF. Então, o fato deles se colocarem de maneira mais incisiva, deixando muito claro, né, o culpado, digamos assim, que é o jogo eleitoral, eles têm que fazer exatamente isso, né? Assim como o Lula ganhou um inimigo para chamar de seu, a direita, obviamente, tem seu inimigo já há muito tempo.
E no primeiro momento vacilaram demais, ficaram muito assustadinhos com o que o Donald Trump fez, com o possível efeito nefasto nas suas próprias bases, né, com relação às relações com o agro e tudo mais. E agora, com o tempo vai passando, eles vão percebendo que, ainda que possam não concordar, achar que a forma como as tarifas foram feitas, como o Eduardo Bolsonaro tem lidado com isso lá fora, seja algo prejudicial, ainda que pensem assim, né? Politicamente tem que ser falado contra a forma como Lula está lidando com a situação, né? Eles não têm condição nenhuma de lidar com o Trump e negociar com o Trump, mas eles têm como fazer a pressão para cima do Lula. Então o Lula vem fazendo esses comícios, esses videozinhos, essas jabuticabeiras aí, que ele fica inventando desde faz semanas, e os governadores tentando bancar o homem sensato, digamos, não, veja bem, é preciso fazer tal coisa, muito assustados, né? É a primeira vez que eu vejo eles tomando uma postura mais de candidatos, efetivamente falando. O Tarcísio até me surpreendeu mais do que o próprio Ratinho Júnior. E, de novo, a gente está no plano da retórica, nós estamos no plano de uma disputa eleitoral, onde os campos vão começando a ficar cada vez mais claros. A impressão que me passa, né, é que, após essa primeira fricção, a impressão que me passa é que a direita, que se diz que está rachada, etc. e tal, me parece que ela não vai ter alternativa se não se unificar. Quer dizer, seja lá quem for o candidato da direita, eu acho que a tal da frente ampla que elegeu o Lula da última vez, me parece que vai virar de lado, né? E muito porque o próprio Lula está dando isso de presente. A forma como ele está lidando é literalmente acelerar para um lado no qual agro, setor financeiro, setor produtivo vai ser prejudicado. Ainda que lá no futuro, quem sabe, possa ter algum dividendo dessa separação com os Estados Unidos, mas no curto e médio prazo isso vai ser absolutamente terrível para muita gente, né? Fico feliz, folgo em saber que, enfim, entraram no jogo eleitoral, ou seja, no puro jogo retórico, né? Marcília, como você vê essa manifestação dos governadores? A gente mostrou aí o Tarcísio de Freitas e o Ratinho Júnior. Ainda temos depois para mostrar algumas falas do Caiado e do Eduardo Leite. Bom, Caiado e Eduardo Leite eu imagino que tenham sido mais brandos, né? Como tem acontecido. Mas de qualquer... sobretudo o Eduardo Leite, né? Que aí nem sei se brando é a palavra. De qualquer forma, eu também concordo com o que foi dito até agora, no sentido de que, bom, como o Scorsin falou, entraram na arena. No entanto, acho que ainda falta bastante para que entrem na arena de verdade, que entrem de fato e enfrentem os problemas, as questões concretas, porque o Lula, mal ou bem, está enfrentando discursivamente essas questões, de um jeito tosco, como lhe é de costume, mas está. Então, é necessário que também os governadores que têm pretensões eleitorais para o ano que vem o façam. Entre na arena enfrentando as questões concretas, a questão do dia, a pauta do dia. Assim como nós aqui enfrentamos a pauta do dia, né, é necessário que a pauta do dia também seja enfrentada por esses governadores, como o Lula está fazendo. O que o Lula fizer, eles têm que fazer. Porque, veja, a gente vai aceitando... Eu estava vendo a fala do Lula, a primeira, né, antes dos governadores falarem, e ele diz assim, olha, se os Estados Unidos não querem negociar com o Brasil, conosco, nós vamos encontrar alternativas. Nós temos a Índia, nós temos o Iraque, nós temos o Afeganistão, nós temos Togo, né? Ele começa ali a listar os países mais prósperos que ele tem conseguido conversar, e maravilha. Agora, o ponto que me chama a atenção é o seguinte, isso é que precisa ser dito pelos governadores, isso é que precisa ser enfrentado, virar e falar assim, Lula, é o seguinte, não é que os Estados Unidos não querem negociar com o Brasil, não é que os Estados Unidos não querem fazer negócio com o brasileiro, o que os Estados Unidos não querem é fazer negócio com você, o que os Estados Unidos não querem é fazer negócio com o Lula. E é isso que é muito claro, eu acho que os Estados Unidos deixaram isso bem claro. Eles não querem sentar com o Lula, eles não querem negociar com o governo Lula à frente do Brasil. Então é muito fácil a gente retomar as negociações com os Estados Unidos, é só o Lula sair, ou uma das condições, ou uma das questões, talvez, que sejam das mais fáceis. E é isso que precisa ser dito por esses governadores, é isso que precisa ser pontuado. Então a gente tem os Estados Unidos mexendo peças do xadrez, a gente tem o Lula mexendo peças do xadrez, né?
mal ou bem, não importa, mas está mexendo, os governadores ainda muito tímidos a respeito das pautas, falando-as ou falando delas de forma abstrata ou genérica. E creio que eles precisam entrar na discussão das pautas do dia. A gente já vai mostrar a fala de mais 2 governadores, mas acho que o Deltan ainda queria comentar algumas das falas que a gente já mostrou antes de ouvir as novas falas, Deltan. Quero sim, Tosi. Quando eu vejo o Ratinho Júnior falando que é preciso de alguém normal, eu queria recuperar aquela fala que você mencionou, que chamou o Geraldo Alckmin de Sancho Pança. Sancho Pança por quê? Ele é o Sancho Pança da figura do Miguel, o conhecido... agora fugiu o nome, Don Quixote. Don Quixote, que luta contra os moinhos de vento. E eu li esse livro do Miguel de Cervantes e eu fui pesquisar por que alguém chama alguém de Sancho Pança para entender melhor essa alegoria, como que ela tem sido usada, essa analogia aí. E veja o que eu achei. Olha só, além de ressaltarem que é um companheiro fiel, se ressalta que é alguém que segue ou apoia outra pessoa, mesmo em planos não realistas. É uma figura prática, mais prático do que o outro, que contrabalanceia o idealismo ou a loucura do líder. A loucura. Ou ainda em tom crítico, pode ser usado para significar alguém subalterno e submisso, que aceita tudo e vive à sombra de outra pessoa. Esse é o significado, é exatamente o que a gente vê na figura do Geraldo Alckmin. É alguém que está à sombra de Lula, menos importante do que Lula, que segue de modo cego Lula, que é um cara muito mais realista, muito mais prático, ele que ficou à frente da parte técnica para se adotar essas medidas de socorro às empresas que vão sofrer com as tarifas, é alguém muito mais pé no chão e que contrabalanceia a loucura de Lula. A gente acabou de ver o trecho do vídeo em que o Lula falou também que ia falar com todo mundo, ia falar junto aos BRICS, vão fazer uma teleconferência para discutir o que a gente pode fazer dentro dos BRICS para melhorar a relação com os países, como se os BRICS fossem salvar o Brasil desse problema com os Estados Unidos. Lula não consegue nem parar de falar dessa tal de moeda comum dos BRICS que ninguém mais quer, só ele. E ele usa isso como uma espécie de provocação com os Estados Unidos quando a gente precisa o contrário. Isso aí é um absurdo. Eles sabem muito bem que é um dos pontos de tensão com o Donald Trump e com o governo americano. Afinal, o dólar é há décadas a moda de reserva global. É a moeda de reserva global. E é o que dá sustentação ao poderio, à hegemonia dos Estados Unidos como maior potência global. E aí agora ele está dizendo que, além dos BRICS terem que adotar essa moeda como um teste de substituição ao dólar, uma moeda alternativa, ele quer que os BRICS sejam a boia de salvação do Brasil diante do tarifaço do Trump. Só que tem um problema aí, não vai acontecer. Uma pessoa, um pesquisador chamado Vitélio Brustolin, que é pesquisador de Harvard e é professor da Universidade Federal Fluminense, ele afirmou com todas as letras numa apuração da CNN que a estratégia de buscar o apoio dos países BRICS no meio dessas tensões comerciais aí com os Estados Unidos não é uma alternativa viável. Por que, Deltan, não é uma alternativa viável? Eu separei aqui para ler aqui um trechinho para vocês. Olha o que eles dizem. Ele fala o seguinte: os principais integrantes dos BRICS já estão em negociações individuais com os Estados Unidos sobre questões tarifárias. A China, por exemplo, recebeu uma proposta para quadruplicar suas importações de soja americana, o que poderia impactar negativamente o Brasil, atual fornecedor de 70% da soja consumida pelos chineses. E mais, esse pesquisador, gente, ainda aponta o seguinte, que os BRICS enfrentam diversos conflitos internos entre os membros. A Índia mantém disputas com a China, enquanto o Egito tem tensões com a Etiópia na Somália. Além disso, Irã e Arábia Saudita só estabeleceram relações diplomáticas agora, em 2023. Um fator crucial ressaltado pelo pesquisador ainda é a natureza informal dos BRICS. Essa organização não tem sede, não tem estatuto, não tem regimento, e até os critérios definidos para ingresso não tem, o que limita a sua capacidade de atuação em questões comerciais complexas. Ou seja, o Lula segue com a diplomacia de botequim, como eu falei antes. Ele vê soluções onde não existem e aumenta os problemas lutando contra moinhos de vento. Só que nesse caso, se for um moinho de vento, vai tomar uma pasada na cabeça. Só que não é um moinho de vento, é simplesmente o maior poderio militar, econômico e político do mundo. Que o Dallagnol citou esse episódio, vamos ouvir e ver como que foi esse momento. Bravateiro está aqui, ó a cara do Alckmin. Foi chamado até de Pancho Chancha ali, não sei por que Sancho Pancha. Você fizeram bullying com você e você deve processar o cara que fez bullying com você.
Quem chamou o Alckmin de... Como é que é? Pancho Chancha. Quase que eu Difícil vi de falar. Janja ali. Quase que eu vi o Pancho Janja. Pancho Chancha. Quem chamou ele Pancho foi o- Chancha, ele não sabe nem o que a gente está falando, né? Pancho Chancha. Pancho Janja, deve ser isso. É o Pancho, é a mistura do Alckmin com a Janja. Porque a gente não sabe quem é o vice, é o Pancho Janja. Mas a gente tem que lembrar, né, como bem citou ali o Dallagnol, que o Sancho Panza foi fiel escudeiro de Dom Quixote no romance de Cervantes, e o Panza era quem procurava trazer um pouco de racionalidade para o cavaleiro que estava enlouquecendo. Lula fez piada da situação, mas será que ele entendeu que ele também, de certa forma, estava na piada? E será que até o presidente da CNI entendeu a piada que ele fez? Marcília. Não, claro que não. Para isso precisa ter o mínimo de leitura. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o Lula nunca leu o Miguel de Cervantes, ele nem sabe o que é Miguel de Cervantes, muito menos Dom Quixote, até porque é um livro grande, né? E não tem muita figura. Então é um pouco difícil. É um livro difícil de ler, né? A gente acha que Dom Quixote é um livro simples, mas é um livro super complexo, né? Enfim. Mas o Lula, ele simplesmente vai falando, né? Ele é verborrágico e ele tem essa coisa da brincadeira e tal. E ele fala, do mesmo jeito que ele fala do Corinthians, ele estava ali falando do Pancho Chancha, né? Quando ele falou. E o Alckmin se presta a isso. O Alckmin, eu acho que ele tem uma coisa pior do que qualquer possibilidade de ser um personagem subalterno. Ele é um personagem que se presta a ser subalterno de alguém que não tem a menor qualificação de estar acima dele, ou de estar acima de qualquer um. Eu acho que esse é o grande problema ali do Alckmin, né? Não só do Alckmin, mas também do Haddad, de todas as pessoas que cercam o Lula. O Lula, a gente sabe, ele não deixa crescer grama em volta dele, ele é alguém que quer todos os holofotes para si. E pessoas assim precisam sempre cercar ou de pessoas muito piores do que ele, ou de pessoas que se submetam a estar nessa situação, fingem que são piores, ou fingem que são ignorantes, seja o que for. E eu acho que o Haddad é um cara que se presta a isso, né? Se presta a demonstrar subserviência, e o Alckmin também. O Alckmin é um cara que, olha só em que maravilha, o Alckmin já passou nesse percurso todo por situações absolutamente ridículas, como a de estar lá ao lado daqueles ditadores todos que acabaram mortos. Mas o Alckmin, ele saiu de um programa, ele foi resgatado de um programa da tarde que ele fazia, né, na TV, em que ele entrava de jaleco e chamavam ele, agora vamos receber o Dr. Geraldo, e ele vinha curar verruga das pessoas. Ele saiu desse lugar e acabou agora conversando, explicando sobre tarifaço para um papagaio. Então esse é o percurso dele, o início e o fim. Então imagina só se dá para esperar muita coisa. Sobre esse tema, eu queria ouvir você, Scorsin, que é estudioso de literatura e já leu Dom Quixote, né? Sobre o Pancho Janja ali. Não, o uso tá meio numa dupla infalível, né? Uma coisa meio Batman e Robin, mas provavelmente com tom jocoso, né? O livro, como diz o Marcílio, o livro é muito mais complexo do que parece, não se reduz às dimensões do Sancho e do Dom Quixote, seja a loucura, seja a praticidade. O próprio Sancho, por exemplo, no começo do livro, ele não é prático, ele é interesseiro. Ele se torna escudeiro de Dom Quixote porque Dom Quixote promete para ele que ele será governador de uma ínsula. Ele passa por um desenvolvimento muito interessante no livro Sancho, talvez seja um dos personagens mais fascinantes. E uma coisa que é interessante, só para completar isso, que é uma das possibilidades de interpretação, Dom Quixote, em todo o seu idealismo, né, que é uma loucura vista por quem está de fora, quando chega no final do livro, já que o Sancho Panza seria o Alckmin, o Sancho se torna uma pessoa melhor. O Dom Quixote, que seria então o nosso Lula idealista do ponto de vista da esquerda,
mas que é visto como louco por todo mundo, né? Quando chega no final, o Don Quixote ele é curado, ele se cura da sua loucura e ele renega tudo o que ele havia feito antes. Ele quer queimar e proibir todos os livros de cavalaria, etc. e tal. Então, se é para a gente ficar, né, forçando as analogias, eu espero que o final do Don Quixote, não exatamente com a morte, porque o Don Quixote morre, mas com a cura, né, isso possa então acontecer para o nosso Chancho. A gente já retoma a nossa conversa aqui. Vamos ouvir mais um recado dos patrocinadores. Olá, estou trazendo uma novidade que vai revolucionar a autoestima de homens e mulheres que sofrem com a queda capilar. Não perca mais nenhum fio de cabelo. Se você está se sentindo inseguro ao ver a sua aparência mudar por conta da calvície ou da queda de cabelo, o tratamento com o Hair Leo é a solução que você tanto busca. Chega de se esconder ou se sentir desconfortável com a sua imagem. É hora de mudar isso de uma vez por todas. Você sabia que com o tratamento certo é possível recuperar não só o cabelo, mas também a confiança e a autoestima? O Hair Leo, com suas ampolas PDRN, vai parar a queda de cabelo, estimular o crescimento dos fios e ajudar a cobrir aqueles espaços indesejados na coroa e na região da calvície. E o melhor de tudo, é rápido, eficaz e o mais importante, sem dor. Sim, você ouviu corretamente, é sem dor. Afinal, quem quer continuar perdendo fios quando a solução é simples, acessível e sem sofrimento? A Leo Technology está trazendo um produto que é revolucionário e promete mudar a sua vida. As ampolas PDRN têm a capacidade de regenerar o couro cabeludo, revitalizando e estimulando o crescimento de novos fios desde a raiz. Com uso contínuo, você vai ver o seu cabelo crescer mais forte, saudável e com muito mais volume. Esqueça os métodos invasivos, como o transplante capilar, que são dolorosos e caros. O Hair Leo é a alternativa ideal para quem quer resultados rápidos sem comprometer o bolso. Em apenas 2 semanas de tratamento, você já vai começar a notar os primeiros sinais de crescimento. Imagine só, olhar no espelho, ver o seu cabelo se regenerando de maneira uniforme, cobrindo aqueles espaços que antes pareciam impossíveis de preencher. A autoestima que você merece está ao seu alcance. Não deixe que a calvície continue dominando sua vida. Comece agora o tratamento com as ampolas PDRN e recupere a beleza, a força e o brilho do seu cabelo de maneira natural e eficaz. Ligue agora para 0800 000 4458 e aproveite a oferta imperdível. 0800 000 4458. Os primeiros 100 que ligarem terão 70% de desconto no tratamento, além de um super presente para você. Não perca mais tempo. A sua chance de conquistar o cabelo dos seus sonhos está aqui. E o melhor, hein? O seu tratamento será entregue em até 7 dias, direto na sua casa. Não espere mais para transformar a sua vida. Comece já o tratamento Hair Leo e sinta a diferença na sua autoestima, confiança e bem-estar. Liga agora para 0800 000 4458 e diga adeus à calvície. É a Leo Technology, trazendo de volta a sua autoestima. Seguimos em nosso debate do Última Análise e vamos ver agora a manifestação de mais 2 governadores hoje sobre Lula e a situação política em que ele enfiou o nosso país. Quem também se mostrou cansado com a figura política do petista foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disse que o Brasil precisa virar a página e abrir espaço para novas gerações. Nós vamos ter uma eleição no ano que vem que, se Lula for candidato, em 10 eleições, desde a redemocratização, em 7 ele terá sido candidato. Teria sido em 8 se pudesse ter concorrido lá naquela de 2018. E sabemos que as outras 2 em que ele não concorreu, virtualmente ele foi, né, quem estava sustentando o projeto da candidata que venceu aquelas eleições. O país precisa virar essa página para uma nova geração, eu concordo com isso, né? E aqui tem uma parte dessa nova geração, ou de uma geração mais antiga, Caiado, que eu vou te incluir, mas que está com sede e vontade, como da nova geração aqui, vou te incluir nessa também. Ele precisou incluir ali o Caiado rapidamente, né, que ia ficar numa situação constrangedora. E falando no Caiado, né, ele também fez críticas ao presidente Lula, a quem chamou de anão político. A gente não tem esse trecho aqui, mas tem um outro trecho em que ele diz que o legado de Lula
não serve para nada. Não tem meio termo. Se for falar, governador, você é candidato para ter meio termo no governo que está aí do Lula. Meu amigo, não sou eu o presidente. Isso aí para mim não serve para nada. Se você quiser uma cartilha para dar errado, siga exatamente o que está aí. Então, se for exatamente para poder fazer um presidencialismo e, ao mesmo tempo, uma prática de governo capaz de resgatar o Brasil, aí sim, eu acho que nós somos capazes, porque nós não estamos na teoria. Nós mostramos nos estados que nós damos conta de fazer. Agora, vai depender da votação popular, vai depender de quem chega lá. E eu tenho certeza que no segundo turno, aquele que chegar vai para o abraço, porque nós vamos ganhar, se Deus quiser. É essa aqui. Terminou dizendo ali que nós vamos ganhar, se Deus quiser, dando a entender que o grupo vai estar fechado ano que vem, no segundo turno, seja qual deles que chegue a essa condição. Bom, a eleição do ano que vem parece que vai ser uma espécie de plebiscito novamente, né? Entre os que votam em Lula e o movimento anti-Lula. A gente está aí nisso já há algum tempo. Tem como sair dessa condição? O que dizer sobre o que falaram os governadores ali, esses últimos dois aí, Marcília? Não tem como não ser um plebiscito, né? Eu espero que seja um plebiscito, no entanto, em que a vontade popular prevaleça. O que, no entanto, a gente precisa entender, e eu acho que o eleitor precisa entender, é qual ou quem dessas pessoas que estão, né, representam as palavras que dizem. E aí vale sempre a gente observar, né, os gestos para além daqueles que são feitos em cima de um palco. Em cima de um palco todo mundo é muito voraz, todo mundo tem muita fome de bola, tem muita... Mas os gestos é que são importantes. Eu gosto muito sempre, né, a gente estava falando aqui de literatura, acho que a literatura é muito interessante para analogias, eu uso muito, mas, sobretudo, também gosto de pensar sempre pela psicanálise, e a psicanálise também sempre usa muito a literatura. E a psicanálise, ela diz isso, né? Sobretudo Lacan dizia que as crianças aprendem muito mais com os gestos dos pais do que com as palavras dos pais. Por isso que muitas vezes as crianças resistem a ordens ou a falas ou a qualquer coisa do gênero, mas acabam às vezes no silêncio obedecendo. Por isso, o gesto ensina mais do que a palavra. Então, a palavra em cima de um palco, ela é, claro, importante, são políticos, mas a gente precisa olhar os gestos. Então, dizer uma coisa em cima de um palco e depois ficar dando medalha para ministro e coisas do gênero, precisam ser observadas com a crítica devida. Essa deixa para você comentar também, Dallagnol. Estamos sem o áudio. Tá? O teu áudio aí, ok? Voltou. Gente, é bom demais ver os governadores ali juntos, unidos, o que passa uma mensagem de que existe um plano, existe um time, existe uma visão de mundo que, acima de suas pequenas diferenças, acima de planos pessoais, ela busca suplantar uma outra visão atrasada, ruim, que se entende como altamente nociva para o Brasil, porque tira do indivíduo o que tem de pior nele, estabelecendo sistemas de incentivos e desincentivos que passa a mão na cabeça de bandido, não dá para a pessoa recompensa pelo seu esforço, pelo seu trabalho, uma visão de mundo de um Estado inchado que se mete em tudo, de doutrinação ideológica da criança, a invadir a vida da família para tomar as decisões no lugar dos pais, uma visão do mundo que divide a sociedade. Existe um plano de uma direita que está unida para superar essa visão atrasada, essa visão que conduziu os países que abraçaram essa visão de esquerda ao que tem de pior, enquanto os países que abraçaram a visão oposta, a visão da direita, são países que se conduziram aí para rumos muito melhores do ponto de vista de prosperidade, de justiça e especialmente de liberdades. Então é muito bom ver esses governadores unidos e é bom que eles se lancem. Por que, Deltan, é bom que se lancem diferentes governadores da direita? Porque, olha, dificilmente o Ratinho vai ter em Goiás, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, a aprovação que ele tem no Paraná. No Paraná ele tem uma aprovação superior a 80%.
Dificilmente o Ratinho vai conseguir lá em Minas Gerais, onde o Zema tem uma alta aprovação de mais de 60% também, vai conseguir a aprovação que ele tem lá. Vamos lembrar que o Lula tem uma aprovação de menos de 30%. Dificilmente o Zema vai ter a aprovação que tem Eduardo Leite, os eleitores que Eduardo Leite tem lá no Rio Grande do Sul. Dificilmente alguém vai ter os eleitores que o Caiado tem lá em Goiás, mais 80% de aprovação. Então, é bom que esses atores se lancem, que eles coloquem os seus eleitores debaixo de um projeto de direita para mais à frente estarem unidos. Essa é a visão de todos eles. E é com esse espírito, aliás, que a gente tem um evento nessa semana de pré-lançamento, o lançamento da pré-candidatura de Zema à presidência da República pelo Novo em São Paulo. Dentro dessa mesma ideia de diálogo com os atores da direita. Aliás, esses atores são atores que conversam com o Bolsonaro. O Zema esteve antes desse momento com o Bolsonaro, o Ratinho Júnior foi várias vezes conversar com o Bolsonaro antes dessa decisão absurda, abusiva, de recolhimento domiciliário do Bolsonaro, de prisão domiciliar do Bolsonaro. Esses atores foram conversar e foram incentivados por se entender que nesse momento é o momento de multiplicar e não silenciar as vozes da direita. É o momento da direita se colocar. E que bom quando a gente vê isso. Que bom quando a gente vê isso acontecendo na prática. As pessoas se colocando acima das diferenças, pensando no Brasil. E, do outro lado, a gente tem o Lula, que a gente vem falando o quê? Apostando contra o governo dos Estados Unidos. Ele disse que essa aposta aí do governo dos Estados Unidos pode não dar certo para eles. Gente, eu acho que o Lula está delirando. Como? Só que por que ele mantém esse delírio? Deixa eu recorrer de novo ao Dom Quixote. A história que a gente fez referência aqui em razão de chamarem o Alckmin de Sancho Panza. Vamos recorrer ao Dom Quixote. O Dom Quixote, ele no final da história, ele tem um duelo, ele se machuca, ele vai para casa, ele adoece e ele recobra a lucidez, e quando ele recobra a lucidez, em seguida ele morre. Isso aí tem um sentido metafórico muito profundo, que é o seguinte: quando acabam as ilusões, os sonhos do Dom Quixote, ele morre junto com os sonhos. E a loucura do Lula está tão ligada ao personagem que eu não vejo mais como desconectar. É um delírio ligado à visão de mundo dele, que talvez se desconectar, acabe a figura do Lula. Agora, o Lula não sabe do que ele está falando. Ele diz que os Estados Unidos estão fazendo uma aposta que não vai dar certo para eles, mas até hoje ninguém que apostou contra os Estados Unidos na história da humanidade foi bem sucedido. O exemplo mais dramático, mais trágico, mais horripilante de como você não dobra a aposta de forma ilimitada e sem medir as consequências com os Estados Unidos é o exemplo do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos soltaram a primeira bomba atômica, aí o governo japonês, liderado pelo imperador Hirohito lá, ele se recusou a se render. Aí veio a segunda bomba. E o Japão simplesmente ele teve que aceitar a realidade, que não havia mais saída. E aí na declaração conjunta de rendição com os Estados Unidos, os japoneses foram enfáticos, foram sinceros, eles foram humildes. Eles dizem, ou nós nos rendíamos, ou isso poderia simplesmente significar o fim do Japão como nós o conhecemos. Preservadas aí, é claro, as devidas proporções, é a mesma coisa aqui. Lula está apostando contra os Estados Unidos, achando que vai ganhar, que vai dar um 6 no truco no Trump, e o Trump vai sair correndo, achando que é um blefe, quando a caixa de ferramentas dos Estados Unidos é ilimitada. É ilimitada. A gente tem que aprender com as lições da história. É claro, gente, que porque algo aconteceu no passado não significa que vai acontecer no futuro. Não é disso que se trata, mas sim de entender qual é o lugar de cada um, qual é a força política, econômica, geopolítica de cada um e até onde cada um pode ir. E qual é o melhor caminho para o Brasil e para os brasileiros. Não para ele, Lula, nos seus planos lunáticos, mas sim para os brasileiros dentro da realidade econômica e social. E o melhor caminho é claro que é a negociação. Daí a gente entende a fala do Ratinho Júnior dizendo: a gente só precisa de alguém normal, alguém que tem o pé no chão, alguém sensato e equilibrado. E Lula é zero isso, ele tem zero noção disso. Bom, eu quero colocar ainda uma última fala do Lula, que agora os nossos problemas acabaram, segundo ele. Por quê? Porque o que não for vendido para os Estados Unidos poderá ser absorvido pelo mercado interno brasileiro. Se o sul-americano não quiser comprar, nós vamos vender para outros. Se outro não quiser comprar, nós vamos vender para o nosso mercado interno. Nós temos um mercado interno poderoso. O que nós precisamos é explorar o nosso potencial. Eu fico imaginando, Haddad, que parte das frutas que a gente exporta para os Estados Unidos, o mercado carioca, o mercado mineiro, o mercado gaúcho, o mercado paulista, o mercado do Brasil está à inteira disposição para comprar essas frutas e comer. Qual é o problema?
Se a gente não tiver mercado interno, vamos procurar outro mercado. Eu não tenho nenhum problema de andar com uma caixa de uva na cabeça, uma caixa de manga, uma caixa de abacaxi. Só não vou carregar uma caixa de jaca, porque aí é muito pesado. Talvez ele tenha experimentado, comido uma jaca que não estava muito boa, né? Porque eu vou lembrar aqui que o ministro Antônio Cabreira, ministro da Agricultura, que participou com a gente um dia desses, ele produziu um vídeo sobre a situação das laranjas, dizendo assim, num laranjal, falando, olha, 40% do custo da laranja está na colheita, nessa fase. Então, se o preço for muito lá embaixo, se não tiver para quem exportar, não adianta falar que vai pegar a laranja e vai vender no mercado interno brasileiro, porque o preço não vai compensar. Por isso que as coisas ficam no pé, não vale a pena colher. Não é porque o produtor é malvado, porque ele não entrega por egoísmo, né? Não é assim que funcionam as coisas. Mas o Lula falou ali que vai botar uma caixinha nas costas, se for preciso, os cariocas, os gaúchos, os paranaenses, o nosso poderoso mercado consumidor interno vai dar conta disso que não está sendo vendido para os Estados Unidos. Propaganda enganosa, Marcília. Ele podia, eu dou toda a força para ele colocar uma caixa de uva na cabeça e vender uva e deixar quem tem mais capacidade assumir o cargo da presidência. Acho que todos nós aqui podemos concordar com isso, que ele faça isso imediatamente. Acho que sem dúvida pode ser um talento. Nunca é tarde. Nunca é tarde nem para amar, nem para descobrir talentos no seu labor, né? Talvez seja esse o dele, botar uma caixa de uva nas costas e sair por aí. Mas será que o trato dele com o dono das uvas é levar 30% só do salário? Não. Como é que funcionaria? Aí é mais complicado. No fim das contas, como dizia minha avó, né, quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Né? O que o Lula faz da retórica é isso, ele pendura uma melancia no pescoço dele e acha que os outros estão comprando essa melancia. Isso faz lembrar outra fábula, né? A raposa e as uvas, mas isso outro momento a gente fala. Gente, muito obrigado pela participação, pela conversa hoje. Obrigado, Marcília Deltan Dallagnol, Francisco Scorsin, especialmente a você que esteve com a gente. Considere se tornar assinante da Gazeta do Povo para apoiar o nosso jornalismo, apenas R$1 por mês, nos 3 primeiros meses, e você tem direito a acessar todo o nosso conteúdo. Obrigado, até o nosso próximo encontro. A gente se vê.